Olá, bem-vindos ao Apoio Manual e aulinha de hoje de matemática, mais especificamente fatoração 1. Solta a vinheta! Vindo agora para a fatoração. A fatoração, ela é simplesmente o contrário dos produtos notáveis. Você obtém um produto notável revertendo uma fatoração ou vice-versa, tá certo? Nós temos em geral 7 tipos de fatoração. Fator comum, agrupamento, diferença de quadrado, trinômio quadrado perfeito, soma de cubo, diferença de cubo e o trinômio do segundo grau. Vamos começar aqui pelo fator comum. Fator comum é o que o próprio nome já diz. Entre dois ou mais termos, vai ter um fator comum, seja ele número, seja ele letra. Por exemplo, temos aqui 2x mais 4. Qual é o fator comum de número? É o 2. Por quê? Porque 2 divide por 2 e 4 divide por 2. Sempre busque o menor número possível. E de letra? De letra a gente não tem nenhuma letra em comum. Aqui tem x, mas aqui não tem nada, então não é fator comum. 2x dividido para 2, sobra x. E 4 dividido para 2, 2. Repete o sinal. Primeiro exemplo. Nós temos aqui 32x ao quadrado y menos 56x y ao quadrado. Meu Deus, que número grande. Que nada, minha gente. Ó, o menor número que 32 e 56 dividem é o 8. 32 por 8, 4. 56 por 8, 7. Tem letra em comum entre os dois? Tem. Temos o x e temos o y. Quando se tem um númerozinho em cima do x ou em cima do y, você tem que analisar se esse númerozinho está nos dois. Aqui está no x e aqui está no y, ou seja, não está no mesmo lugar. Então, o fator comum vai ser só x, y. Não é x ao quadrado, não é y ao quadrado, nada disso, porque não tem esse valor nos dois. Então, vai ser 8xy. Aí, a gente pega 32 por 8, 4, 56 por 8, 7. X ao quadrado por x. Eita, pega. X ao quadrado y por xy. X, porque meio que eu cortei. Xy ao quadrado por xy, y, porque eu também cortei. Vindo agora para o segundo exemplo, com fração. Ó, a gente tem aqui y ao cubo sobre 2 menos y ao quadrado sobre 6. Fator comum vai ser y ao quadrado, porque a gente tem nos dois. Aqui a gente tem um y ao quadrado disfarçado, ó, porque aqui é y ao quadrado vezes y, entendeu? Posso escrever dessa maneira, então ele está meio que disfarçado. Aqui a gente coloca o y ao quadrado. E aqui, qual é o menor número? O 2. 6 divide por 2 e 2 divide por 2. Então, tá certinho. Agora, vamos fazer uma pequena divisão. Y ao cubo sobre 2, dividido por y ao quadrado sobre 2. Sobra um y só, porque eu posso simplesmente cortar, ó. Eu corto esse com esse, e aqui vai sobrar só um y. Já nesse outro caso aqui, a gente pode fazer uma divisão de fração. Ó, quando você vai dividir duas frações, você pega a primeira, y ao quadrado sobre 6, e multiplica pelo inverso da segunda. Sobe o 2 aqui para cima e o y para baixo. Então, eu posso simplesmente cortar. Corta aqui, e aí vai dar 1/3. Porque 1/3 eu só simplifiquei 2 sobre 6. Só simplifiquei. Então, ficaria no resultado final este valor aqui, certo? O agrupamento ele é outro tipo de fator comum. É um fator comum bem mais prático e, para mim, pelo menos, é um pouquinho mais rápido. Ó, geralmente o agrupamento vai estar com um número par de elementos. Aqui nós temos 4 elementos. Poderia ser 6, 8, 10, todos os valores par, tá certo? Mas o mais comum são 4 elementos. Aqui nós temos AX, BX, AY, BY. Nossa senhora, não tem fator comum com nenhum deles divide o mesmo valor. Simplesmente a gente vai fazer o seguinte. A gente vai partir esse negócio no meio. Tchá! E aí vamos fazer um fator comum desse lado e desse. Ó, aqui a gente tem o x como fator comum. Vai ficar AX para x, A. BX para x, B. Aqui é a mesma coisa. AY, BY para Y. Aí nós temos AY para Y, A. BY para Y, B. Entendeu? Eu só cortei. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui, tá certo? E aí depois é só juntar os elementos que estão fora. X e Y, X e Y. Lembrando que pode ser que não seja dessa maneira que vá dividindo, tá certo? Pode ser que eu posso simplesmente juntar esse fator comum com esse e esse fator comum com esse. Mas vai resultar no mesmo valor. Começando aqui pelo primeiro exemplo. A gente tem 8x ao quadrado mais 8y, mx ao quadrado mais my.
Vamos seguir a regrinha mais básica. Geralmente, a maioria dos exemplos, você pega os dois primeiros e os dois últimos. Vamos fazer um foto comum aqui. De número, qual é o número que a gente tem em comum? O 8. Então, repete o 8. Tem letra em comum? Não. Aqui é x, aqui é y. Então, coloca dentro do parênteses. Qual é o fator comum aqui? O fator comum aqui é o m. Tem aqui e aqui. Então, deixa ele fora. Aí, quem não é fator comum, coloca dentro do parênteses. X ao quadrado, y. E é só juntar depois. 8 em m, 8m. X ao quadrado, y. X ao quadrado, y. Certo? Segundo exemplo. Aqui a gente tem x ao cubo mais x ao quadrado menos x menos 1. Segue a regrinha. Tipo, a primeira coisa que você analisa é se dá desse jeito. Mas você poderia juntar esse com esse que não faria diferença, certo? Vamos lá, o fator comum aqui entre esses dois é o x ao quadrado, o menor valor, então deixa aqui fora. X ao cubo por x ao quadrado, x. Como se eu tivesse assim, ó, x sobre x. Corta esses dois, sobra 1x. Mais 1, porque eu só dividi esse por esse. É como se eu dividisse 2 por 2, 1. E aqui nós temos menos x, menos 1. Fator comum? Menos 1. Por quê? Porque x dividido para 1, x. Menos 1 por menos 1, mais 1. Menos com menos mais. E é só juntar quem está fora. Aqui a gente tem x ao quadrado menos 1, junta. E nós temos o x mais 1, repete, certo? Vindo agora para a diferença de quadrados. É que nem o outro método de produtos notáveis. A diferença de quadrados é a reversão dos produtos notáveis. Aqui a gente tem a ao quadrado menos b ao quadrado. Tira a raiz de a. Raiz de b ao quadrado, b. E só repete com o sinal contrário. Simples assim. Aí nós temos aqui 81x ao quadrado menos 1. Raiz de 81, 9. Raiz de x ao quadrado, x. Raiz de menos 1, menos 1. É só repetir com o sinal contrário. Lembrando, menos 1 não tem raiz, eu me equivoquei. Mas é porque a gente considera a raiz de 1 e ignora o sinal, tá certo? Aqui o segundo exemplo. Esse aqui é um pouquinho maior, mas é a mesma lógica. Raiz de 25, 5. Raiz de 16, 4. Raiz de x à quarta, x ao quadrado. Porque é como se eu fosse tirar a raiz de 1, 2, 3, 4x. Aí corta esses dois, e vai ficar x ao quadrado. Porque sai 1, sai 2x, certo? Então, nós temos aqui x ao quadrado, y à oitava, mesma logística, vai dar y à quarta, menos raiz de 1, 1, raiz de 9, 3, x ao quadrado, x, y à sexta, y à terceira. E é só repetir tudo isso com o sinalzinho contrário. Aqui é menos e aqui é mais, tá? Trinômio quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito, a gente tem essa estrutura. X ao quadrado mais 2x mais 1. Como é que eu sei que é um trinômio quadrado perfeito? Você tira a raiz das pontas. Parece até que eu tô cortando o cabelo. Você tira a raiz das pontas, ó. Aqui, ó, x ao quadrado. X mais 1, 1. Então, só é levar ao quadrado. Aí, como é que eu vou saber esse sinalzinho aí, pelo amor de Deus? O sinal que vier aqui, nesse espaço, vai indicar qual que você vai botar aqui. Se for mais, é mais. Se for menos, é menos. Vamos para o primeiro exemplo. A gente tem aqui x ao quadrado mais 28x mais 196. Tira a raiz, x. Raiz, 14. Qual é o sinal? Mais. Eleva ao quadrado. E agora, esse exemplo aqui que é mais complicadinho. Vamos lá. A gente tem aqui a raiz de 225, tá? Raiz de 225 é 15, que eu até botei errado aqui, né? É 15. E de x à oitava é x à quarta. Tá, mas o que eu faço aqui, pelo amor de Deus? Aqui não tem raiz quadrada. É exatamente por isso. Aqui não tem raiz quadrada porque tá no lugar errado. Esse número aqui do meio tem raiz quadrada. Então, a gente é só inverter ele de lugar. 121 vem pra cá, 330 pra cá. E agora eu consigo tirar a raiz. 225, 15, x à oitava, x à quarta, 121, 11. Qual é o sinal que eu uso? Sinal de mais, olha ele aqui, ó. E é só elevar ao quadrado, certo? Vamos agora aqui para a soma dos cubos. Nós temos aqui a ao cubo mais b ao cubo. Então, como é que vai ficar? Funciona assim. Você vai tirar a raiz desse, botar aqui. Tira a raiz desse, bota aqui. Repete sinal. Aí tem outra estruturazinha. Pega esse,
eleva ao quadrado. Esse valor do meio, multiplica os dois. E esse aqui, eleva ao quadrado, tá certo? Você vai tirar a raiz desse, raiz cúbica, desse e desse. E repetir o sinal. Então, você depois vai seguir essa estrutura. A ao quadrado. Segundo valor, A vezes B. Terceiro valor, B ao quadrado, certo? Quadrado do primeiro menos primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Vamos fazer exercício? Bom, nós temos aqui m ao cubo, k ao cubo, mais 125 sobre 1000. Como é que vai ficar? Tira a raiz, vai dar mk. Tira a raiz, 5 sobre 10, tá? Raiz de 125, 5. E raiz de 1000, 10. No caso da raiz cúbica, tá certo? E aí você vai seguir a estratégia. mk, m ao quadrado, k ao quadrado. Eleva ao quadrado. Menos multiplicação. 5 sobre 10 vezes mk. 5 sobre 10 vezes mk. E por último, o quadrado do segundo, 25 sobre 100. Entendeu? É o quadrado do primeiro menos multiplicação do primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Certo? Essa é a regrinha. A diferença do cubo é literalmente a mesma coisa, só que você vai alternar o sinal. Ó. Aqui é menos, repete o menos. E aí o resto é tudo mais, tá certo? Aqui a gente tem a raiz do primeiro, raiz do segundo, aí quadrado do primeiro, mais primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Estruturazinha, certo? Vamos por exemplo, t à sexta menos 27. Raiz cúbica de t à sexta, t ao quadrado. Raiz cúbica de 27, 3. Repete o sinal. Segunda parte. Pega esse valor, eleva ao quadrado. Fica t à quarta. Aí, esse valor aqui, multiplicação de t ao quadrado vezes 3. E esse último aqui é só elevar ao quadrado, rapaz, aqui, ó, vai ficar 3 ao quadrado, que é igual a 9. Último exemplo do dia, né? Aqui nós temos raiz 4, raiz de m ao cubo, m, raiz cúbica. Vamos lá, 16, 4 ao quadrado, mais o primeiro pelo segundo, 4m, mais o quadrado do segundo. Aí nós temos aqui o quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Gente, eu tentei ao máximo, tá? Esse assunto é bem enjoadinho, de verdade. Se inscreve no canal, deixa o like e tirem boa nota.